Bom dia, hoje é dia 20 de dezembro, estamos aqui para mais um Oris Podcast, na verdade o nosso último Oris Podcast macro do ano. Ao meu lado, Paulo Minari, né, nosso estrategista e responsável por desenhar a estratégia da alocação dos nossos clientes. Prazer recebê-lo aqui, Minari, tudo bem? Prazer, Macão. Bom dia a todos. Obrigado aí por assistir mais um podcast nosso aqui. Vamos lá. Eu trouxe o Paulo aqui para a gente comentar um pouco, obviamente, tendo em vista toda essa volatilidade de mercado, preços que estão se acomodando em patamares muito diferentes do que a gente observou até algumas semanas atrás. Mas antes, né, fazer uma pincelada aí no que aconteceu na semana. Obviamente, uma semana muito volátil, o dólar aqui no Brasil chegando ali no nível de 6,30, né, R$ 6,30 por dólar, é o recorde nominalmente falando da moeda americana. Juros também numa dinâmica bastante estressada, bolsa de valores caindo aí também no patamar perto de 120 mil pontos, até um pouquinho acima disso, mas no final das contas é uma reação muito negativa dos ativos aqui no Brasil, frente aos desarranjos fiscais que eu e Carlos Caval temos trazido insistentemente aqui nas últimas semanas. Uma semana que foi marcada, além por essa volatilidade muito grande nos ativos aqui no Brasil, por mais uma reunião do Banco Central norte-americano, né? O Fed fez a sua última reunião essa semana, trouxe um tom mais pesado pelo lado dos juros, no sentido em que o colegiado não vê tanto espaço para cortar os juros o ano que vem, como havia sinalizado até pouco tempo atrás. Agora, o cenário base ali do colegiado como um todo prevê 2 cortes apenas de 25 pontos base de juros para o ano que vem nos Estados Unidos. Se a gente olhar algumas semanas atrás, ou até mesmo antes da eleição norte-americana, se previa aí 4, 5, 6 cortes ao longo do ano que vem. Essa realidade mudou completamente. Tanto é que a taxa de 10 anos nos Estados Unidos, a Treasury, em 2 semanas, saiu do patamar aí de 4,15 para quase 4,60, né, uma alta mais de 50 pontos base na principal taxa de juros mundial. Muito relevante esse movimento, obviamente ajuda a explicar o que está acontecendo também no Brasil. Tivemos também o relatório trimestral de inflação feito pelo Banco Central Brasileiro essa semana, que é também a cada 3 meses trazem as novas projeções de juros, de crescimento. E o mais interessante da reunião é que foi ali quase que uma passagem oficial de bastão do Roberto Campos Neto para o Gabriel Galípolo, né, que vai assumir a presidência do Banco Central no começo de janeiro. E acho que o ponto mais interessante de todo o evento, né, que é bastante técnico, muitas projeções, muitos números, né, muita modelagem e tal, mas acho que o ponto mais interessante, eu destacaria, na verdade, 2 pontos. O primeiro em que o Gabriel Galípolo comentando que ele não vê como sendo um movimento especulativo tudo o que está acontecendo nos ativos, especialmente no dólar, né? Então, tirando um pouco esse receio de que o discurso não esteja na mesma direção do que vinha tendo em relação ao que o Campos Neto vinha dizendo. E o segundo ponto, que chamou bastante atenção na minha opinião, foi o fato de que o próprio Roberto Campos Neto falou que nas últimas 2 reuniões do Copom, as decisões, a estratégia, ele deixou bastante liberdade para o Gabriel Galípolo já colocar um pouco do que ele pensa, né? Já pensando, já imaginando o que vai ser a gestão da política monetária a partir de 2025. Então, tudo isso para dizer o quê? Que os 100 pontos base de aumento que a gente teve na última reunião do Copom e os próximos 200 pontos, né, que serão dados nas 2 próximas reuniões, no mínimo, já teve um dedo bastante pesado do Gabriel Galípolo e ajuda até a tirar um pouco os receios de que o Gabriel Galípolo não vai seguir a linha técnica aí que vem sendo adotada há muito tempo. Muito bem-vindo aí o que a gente teve nesse sentido de transição. Bom, Paulo, acho que nesses momentos, né, o que a gente acaba sempre imaginando, pensando no nosso cliente, na Oris, né, o que a gente tem de mandato, né, para cuidar do patrimônio, da gestão das carteiras dos nossos clientes, né, como que a Oris, né, como que você, como seu time, né, tem enfrentado esse ambiente bastante diverso, né? Os ativos estão oscilando bastante. Estava comentando contigo agora aqui, né? Se a gente olhar
Sexta-feira retrasada, o câmbio estava por volta de 6,06. Sexta-feira passada, também por volta de 6,06. Hoje está 6,08. Se você olhar as sextas-feiras, né, nas últimas 3 semanas, parece que não mudou muito o câmbio. Só que durante a semana, chacoalhando bastante. Como é que a equipe de gestão da Auris, de estratégia, tem feito aí para passar por esses momentos bastante adversos de preços de ativos? Bom, sim, acho que a gente precisa voltar uns passos para trás, assim, né, de como que a gente constrói o portfólio de um cliente, né, ou no mínimo como a gente recomenda, né, que as famílias olhem para as suas carteiras, né. Ao longo dos últimos 12, 18 meses, né, conforme a gente vinha com um juro mais alto, né, e com um desempenho muito forte lá fora, 2 grandes movimentos que a gente teve nos portfólios foi, né, de ou sugerir que o cliente ampliasse a diversificação dele no exterior, né, ou em moeda forte, ou em estratégias internacionais nos portfólios locais, né, e a segunda questão é ter mais renda fixa no Brasil, né, então assim, com o nível do juro atual, né, independente da economia estar performando bem, né, há uma competição ali, né, de risco-retorno dentro do portfólio, e aí não tem por que a gente querer ter um risco elevado, né, mesmo antes de ter essa piora toda no mercado. Então, se a gente chega nos cenários de estresse como a gente está vivendo nos mercados com um portfólio equilibrado, né, com ativos de qualidade, né, então, às vezes, abrir mão de um retorno um pouco a mais, né, de um crédito mais apimentado, né, para ter segurança, isso dá tranquilidade nesses momentos de que a gente não precisa fazer movimentos bruscos no portfólio, tá? Então, falando mais em números, né, hoje um portfólio médio discricionário da nossa gestão, né, que a gente discute semanalmente aqui no nosso comitê, a gente tem mais ou menos 1/3 dele em ativos ligados ao CDI, né, pós-fixados, né, e aí o que a gente tem de crédito ligado a isso é em créditos de alta qualidade de crédito, né, então a gente fez uma revisão recente dos nomes, tá super equilibrado, acho que assim, a gente não tem nenhuma companhia que a gente tem nenhum receio, mesmo nesse nível de juro mais alto, né, então empresas muito alavancadas nesse contexto, né, de uma Selic indo a 14, 15, né, essas empresas pagam CDI mais alguma coisa, a vida fica difícil, por mais que o operacional das empresas esteja bom, né, mas você vai ter uma despesa financeira que come todo o teu lucro, né, come, né, toda a teu resultado. Então, acho que assim, empresas muito alavancadas vão ter uma certa dificuldade. A gente, né, sempre evitou estar nesse tipo, em setores mais cíclicos também, né. Então, esse 1/3 da carteira pós-fixada está subindo, né, junto com o cenário da alta dos juros, né, pós-fixado. 1/3 da carteira já é internacional nos nossos portfólios e parte disso dolarizado, parte não dolarizado. Então, está totalmente descorrelacionado do que está acontecendo aqui no Brasil, né, e lá fora a bolsa continua performando bem, os ativos de renda fixa lá pagam um prêmio sobre o juro americano, que é um juro mais alto que a gente convive aí nos últimos, sei lá, 20 anos, né? Então, quando a gente traz isso para reais, a gente tem um resultado bem positivo e, de novo, descorrelacionado, né, dos mercados locais. E aí o outro 1/3 da carteira, que sim, é um pouco mais ligado a risco Brasil, né? Boa parte disso, né, quase metade, tá, assim, tá mais relacionado aos multimercados locais. Então, é uma classe que vem sendo, né, questionada há muito tempo. A gente procurou ter uma alocação mais reduzida, tá, em multimercados nos últimos 2 anos, ou desde que a gente começou aí, né, montar os portfólios aqui no Auris. Mas a gente sempre teve na cabeça que no momento que tivessem oportunidades, né, no mercado mais ou movimentos mais exacerbados, assim, eles seriam os capazes de pegar esses movimentos e proteger e diversificar a nossa carteira. Então, se a gente for olhar, a grande parte do portfólio está performando bem nesse contexto, tá? Então, isso,
dá tranquilidade para a gente tomar algumas decisões e olhar para frente, né, e pensar um pouco em como reposicionar o portfólio, que acho que é um pouco que a gente quer falar para frente, né? Ainda a gente está num contexto de incerteza. É muito difícil tomar grandes decisões, né, nesse contexto, tá? Acho que primeiro de tudo que a gente faz no dia a dia é ver se a gente não tem nada que possa ter problema. Primeiro você vai para o lado do risco, né? Mas, assim, os níveis de preço dos ativos aqui, né? Então, vamos colocar aqui os juros pré-fixados, as NTNBs pagando a IPCA mais 8 quase, e as muito longas IPCA mais 7, né? Título pré-fixado pagando, né, quase acima perto de 14, né? Nesses dias de estresse, o Tesouro Direto até fecha, tá? Assim, você não consegue nem negociar, né? Então, é um contexto mais complicado. Então, o que mais? Assim, a Bolsa, né, tem seus descontos, mas eu acho que a gente deveria, né, isso deveria ficar para um segundo momento, né, para a gente escrutinar ali os bons cases, né, que vão sobreviver com certeza, sobreviveram a momentos ruins de mercado, né, no passado e tendem a sobreviver a um momento ruim como esse. E aí tem uma classe que também tem tido um estresse mais agudo agora, que é o mundo dos fundos imobiliários, né? Então, acho que assim, tentando simplificar, né, nessas vertentes, são áreas que a gente está olhando com cuidado, pensando num reposicionamento para frente, mas no atual momento a gente não está fazendo grandes movimentos, a gente está muito mais preocupado se tem alguma posição que tem algum tipo de risco no curto prazo. Acho que esse ponto é interessante, né, Minari? Porque aqui é um tema meio espinhoso, né? A história de alguns ativos que são marcados a mercado imediatamente, né? E como a taxa de desconto sobe muito, né? Que é a taxa de juros, né? Complica muito a marcação dos preços desses ativos em tempo real, né? Como é que tem sido a posição da Auriz, né? A estratégia de conversar, né, com os clientes que tem essa parcela, tem aquela parte do portfólio destinado, né, a alguma coisa de real estate, né, de imobiliário que a gente gosta, nossa área que a gente acha que tem muito valor. Como tem sido a comunicação, como tem sido aí, onde assim, o aprendizado e o ensinamento, né, de como olhar esses ativos em momentos de turbulência? Acho que assim, onde tem mais efeito, né, de marcação ao mercado, que é menos esperado pelo investidor, na renda fixa, né? Então, um título público brasileiro esse ano, né? Você comprou um título lá no Tesouro no começo do ano e está carregando até agora, provavelmente ele está zerado de rentabilidade no ano, com o CDI acima de 10 já, né, acumulado no ano, né? Ou está até negativo, dependendo do vencimento que você teve, né? Os ativos, uma LTN, uma NTNF, né, um ativo pré-fixado do governo também, tá? Assim, porque é o que você está falando, é a marcação a mercado, é olhar todo dia, né, quanto vale aquele título, né? As pessoas não estão ainda muito bem acostumadas com esse movimento, né? No mercado imobiliário, acho que assim, a gente vê o investidor gostando muito de fazer por si próprio, né, comprar um imóvel, alugar e tal, e ele não tem a mesma sensibilidade de volatilidade como num fundo que é listado na bolsa, que tem o mesmo tipo de imóvel, um imóvel até melhor, né, em geral até muito melhor do que o investidor sozinho consegue investir, né, só que ele tem uma cota listada em bolsa, né. Então, acho que assim, e é um mercado muito focado em pessoa física, tá? Acho que um público que é pouco preparado para momentos como esse, né? E aí tá vendo a taxa de juros subir e tá fazendo pouca conta, né? Se o ativo, né, tem vacância, se o ativo, né, aquele prédio, aquele galpão, aquele shopping, né? Pô, você pegar os shoppings, estão tendo uma performance excepcional, a economia está rodando super bem, né? Se fizer a conta do metro quadrado de um shopping dentro de um fundo imobiliário, assim, você não constrói nenhum outro shopping com esse tipo de, né, com esse nível de metro quadrado. Escritórios de altíssima qualidade, que é o que a gente no final bem olha, localizado, né, né? bem localizado. Acho que esse ponto é principal, né? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando está tudo bem, quando parece que está tudo bem, para não querer desviar demais da estratégia, né, que você adotou. Então, a gente aqui na Auriz sempre buscou ter ativos de qualidade, né?
que talvez no momento que está tudo bem, eles não vão remunerar tão bem o investidor em comparação a outros tipos de ativos, né? Então, simplificando, pô, imóvel corporativo, escritório, pô, Faria Lima tem um trechinho específico, né? Muito difícil da gente sair daqui, né? Imóvel residencial, desenvolvimento de incorporação residencial, né? São Paulo, né? Alto padrão, altíssimo padrão, né? Pô, tá super resiliente, né? Galpão, né? Região muito próxima de São Paulo, né? Tá ainda super demandado, os preços subindo nesse, né? De aluguel subindo nesse contexto. Então, assim, tudo isso, né, talvez no momento que estava tudo bem, antes da gente ter uma crise como essa, eles pagavam menos prêmio que outras coisas, né? Mas é nesses momentos que eles se destacam, e aí a gente só que, inclusive, coisas boas estão tendo quedas expressivas. Então aí é a hora de separar o joio do trigo, né? Assim, acho que é aí que vem o nosso trabalho. Não é ainda o que a gente está fazendo, é o que a gente está conversando com os clientes, né? O primeiro movimento é não desesperar, né? Porque os ativos que a gente tem são bons, estão pagando os aluguéis normalmente, e se for fazer a conta da cota, né, da tela, da cota de mercado, né, o yield, né, o dividendo que está sendo pago é super relevante, né? Então, assim, é uma remuneração isenta ainda de imposto super relevante, né? E, de novo, com o operacional funcionando super bem. A gente está vendo, né, tem um caso específico que a gente fez recentemente, que é um prédio aqui, 2 prédios, né, ali na região da Rua Mauri. Os aluguéis ali estão sendo revisados a preços, né, bem mais altos, né, até acima do que era projetado. Então, isso ao longo do tempo vai trazer um grande valor para o fundo. Só que a gente precisa de tempo para essas coisas maturarem, né, as pessoas, o mercado, de certa forma, se equilibrar, né, enquanto está tudo caindo, o dólar não para de subir e o juro não para de subir, né, ninguém vai querer, né, ser o herói. Então, acho que as coisas estabilizando de alguma forma, né, não precisa nem necessariamente melhorar, né, todo mundo vai olhar e falar, nossa, né, pô, tem prédio aqui valendo tanto, né, não se faz outro prédio desse aí replicável, né, o yield que está sendo pago, né, dá mais essa desvalorização, dá aí um retorno de CDI mais 10 projetado, né, assim, dependendo do fundo aqui, né, tem exemplos assim. Então aí a gente vai olhar para isso e vai reposicionar os portfólios. Por enquanto, como eu falei, defesa, ainda é um pouco defesa, né? Mas a gente vai chegar assim no momento, o mundo não acaba assim do dia para a noite, né? Acho que a grande questão aqui é o mercado achar uma referência, né? As intervenções estão sendo feitas no câmbio, né? E de alguma forma aqui, até assim, talvez leilão de título público, né? Que o Tesouro e o Banco Central estão tentando conter, elas não resolvem o problema, né? A gente precisa, elas ajudam na volatilidade de curto prazo, né? Acho que o que a gente espera ver em algum momento é o mercado ficar mais confortável, ou por nível de preço, né? Desconto demais, talvez a gente equilibrar aí, enfim, essa volatilidade, e aí aos poucos a gente pode voltar a adicionar alguma posição fora do conservador, né, que hoje é o CDI dos portfólios. E aí a gente vai entrar no momento que a gente não vê esse nível de oportunidade há muito tempo, né? A gente já está negociando, vários mercados estão negociando acima de taxas, né, ou com descontos maiores do que ali em 2015, quando a gente teve, né, o governo Dilma e depois uma recessão muito forte, né, que não é o que parece que a gente está vivendo agora. Acho que vale o comentário, o Minari, assim, uma das coisas que para quem nos acompanha aqui nessas conversas que a gente teve ao longo do ano, né, às vezes que a gente bateu esse papo que a gente está batendo hoje aqui, né, é que a gente priorizou muito a ideia de não fazer movimentos drásticos, bruscos na nossa carteira. Isso acabou se pagando como estratégia, né? Até lembro que numa das gravações que a gente fez no começo do ano, né, a gente tratou da ideia, por que não ter muito multimercado na carteira, né? A gente tem, em comparação com outras carteiras feitas por aí, a gente tem menos multimercado, mas nesse momento, né, não ter também diminuído exageradamente, né, a alocação em multimercados se pagou, porque como você mesmo disse, né,
nessas últimas semanas, os multimercados que a gente tem aqui, que a gente olha e tem na carteira dos nossos clientes, eles performaram bem, né? Capturaram relativamente bem essa deterioração dos preços, né? Recuperaram então, meio até o resultado do ano, né? Assim, histórico. Exatamente, recuperaram o resultado do ano, né? Então eu vejo, né? E isso não é da boca para fora, a gente vê que a carteira nossa de um cliente médio aqui não se movimentou muito, né? Só que é o seguinte, né? Como você bem colocou aqui, né? Nível de conforto com preços, né? Esse é um tema bastante complexo, difícil, né? Qual que é o patamar correto do câmbio, né? 6,10, 6,20, 6,30, volta para baixo de 6, sim, vai subir mais. A falta de perspectiva de uma solução fiscal crível vai continuar com a gente por bastante tempo, ainda mais se for verdade a ideia de que o que está mandando nesse momento já é o calendário eleitoral de 2026, então para ganhar a eleição, se a ideia for vale tudo, o fiscal tende a sofrer, então a gente tem que estar preparado a isso, né? Mas eu adicionaria mais um ponto, Minari. Ano que vem, quer dizer, ano que vem não, daqui a alguns poucos dias, né, teremos a transição de governo, inclusive nos Estados Unidos, né? A gente fala do câmbio aqui no Brasil, que foi para 6,30, voltou, recuou, os juros subiram e tal, mas a gente tem, né, uma dinâmica de juros mais adversa nessas últimas semanas nos Estados Unidos, por conta de inflação que não vem cedendo como se imaginava, economia ainda forte, e vai ganhar um ingrediente importantíssimo, né, que é o Trump assumindo a presidência aí em janeiro, e quando ele advoga, né, defende teses de que é preciso taxar o produto importado que chega nos Estados Unidos, que é preciso cortar mais imposto para pequeno, médio empresário, para pessoa física, né, que são políticas que tendem, se adotadas no rigor aí da proposta, a serem inflacionárias, né? Você impacta o déficit fiscal, você dá mais impulso fiscal para a economia, então teremos provavelmente um cenário adverso, ainda mais se tiver mais inflação, que venha a acontecer na esteira aí de eventuais tributações, tarifações sobre produtos importados. Então, eu diria que eu queria ouvir da sua parte para a gente se caminhando para o final da nossa conversa, né? Existe alguma coisa que estrategicamente a Oriz, a equipe de gestão, tem pensado, né, em dar uma reequilibrada, uma mexida na carteira, tendo em vista nessa nova realidade que já está escrita já há algum tempo, mas que vai acontecer já a partir do ano que vem, de um novo governo americano, uma inflação que não cede, juros básicos que não caem nos Estados Unidos como se imaginava, juros mais altos no Brasil. Existe uma readequação, existe alguma coisa em estudo, ou seguimos aí de maneira, tentando navegar da maneira mais calma possível? Acho que um ponto que é muito importante, se a gente for pensar de forma estrutural, a gente conviveu muito tempo com o juro muito baixo, o juro real negativo, né? Está cada vez mais se confirmando um cenário de que a gente, seja pelo lado do fiscal, né, gastos fiscais elevados em vários lugares do mundo, não só no Brasil, né, fiscais expansionistas, né, uma inflação um pouco mais alta do que o padrão que a gente também conviveu lá para trás, né, então acho que assim, a gente não tem, né, como não estar posicionado num portfólio que está vislumbrando um mundo com o juro mais alto por mais tempo. Acho que a principal questão aqui é que a gente, a Treasury a 4,5 é uma mudança expressiva do que todo o mercado precificava no início do ano, né? E parece que está se consolidando aqui um nível, né, bem mais elevado do que isso, que a gente conviveu lá para trás. O juro ser alto nos Estados Unidos impede um pouco, né? A gente, quando olha isoladamente, né, a nossa NTNB aqui, né? A gente olha para ela e fala, olha, muito bom, né? Era bom IPCA mais 6,5, era bom IPCA mais 7, agora, né? Um outro vencimento, IPCA mais 8. Mas quando a gente vai olhar a diferença entre o juro aqui para o juro americano, a gente está ainda muito perto da média histórica, né? A gente não está em momento de estresse, não está com um diferencial. A diferença, né? Juro Brasil menos juro americano, né? Não está em nível de estresse. Tá bem distante disso, na verdade. Tá? Por mais que
o juro real na NTN-B esteja acima do nível da Dilma. Em absoluto está alto, mas no relativo não está tão alto. Não diz muita coisa ali, né? Diz que pode piorar, né, na prática, antes de melhorar. Então, assim, eu acho que, de forma geral, a gente precisa ter uma cabeça de ter ativos reais, né? Acho que, assim, a gente ter coisas que têm alguma indexação, alguma proteção com a inflação, né? Eu acho que é importante para o posicionamento de um portfólio para a próxima década, vou colocar dessa forma, né? Então, por exemplo, assim, né, nos Estados Unidos, a gente tem um peso muito relevante ainda em renda fixa, né? Assim, se o juro vai ser mais alto por mais tempo, a gente pode se beneficiar, por mais que o juro aqui seja alto, né? A gente pode continuar se beneficiando de posições lá fora que, né, pagam algo similar ao que quando a gente traz para reais, né? Paga aqui posições no Brasil, e que no Brasil normalmente, por questões de quantidade de ativos, por questões regulatórias, pela volatilidade que a gente vive aqui, tem mais risco do que tem lá fora, né? Então, outra coisa lá fora que é importante, né? A gente aqui se questiona muito do preço, né, da bolsa, por exemplo, mas toda essa mudança, essa transição, né, de governo tende a ser muito favorável para as empresas americanas, né, para a bolsa americana, a despeito do nível que a gente vê de preços, né? Então, acho que talvez a gente veja uma performance menos dependente de tecnologia, de inteligência artificial, como a gente viu nos últimos anos, e a economia mais antiga, né, mais tradicional americana, né? Então as empresas mais do miolo ali do S&P conseguindo também mostrar bons resultados, seja porque a atividade lá continua forte, porque você vai ter corte de imposto, porque você vai tentar privilegiar a indústria interna versus externa, enfim, protecionismo, né? O né? protecionismo, tal. Então, a gente ainda gosta muito da parte internacional, tá? E não é uma questão de política brasileira puramente. Em termos absolutos, os Estados Unidos, de fato, continua sendo uma potência, né? E os resultados das companhias muito fortes, né? Como eu falei lá atrás, juros altos, né? Então, uma possibilidade de fazer alguns investimentos com uma taxa de retorno muito interessante, mesmo para padrões, né, que a gente está acostumado aqui no Brasil. Então, essa que talvez, no atual momento, a gente estaria buscando, né, se a gente olhasse de uma forma muito fria, lá fora andou bastante, né, e aqui, inclusive o dólar, né, e aqui está gerando prêmio. Vamos reequilibrar? Acho que não, né, acho que esse reequilibrar, não, né, ou trazer mais dinheiro para o Brasil nesse momento não faria muito sentido, dado que está todo mundo andando muito bem lá, né. O dólar, né, como moeda forte, a gente sempre falou, eu lembro da gente falando aqui no início de metade de 2022, nem existia ainda o escritório de diretores, né, nem tinha eleição, não tinha nem escolhido qual é o presidente que, né, estaria em evidência agora, ou estaria governando, e a gente já falava, né, ter moeda forte é sempre muito importante, né. Preservação de patrimônio. A preservação de patrimônio. O Brasil, né, se olhar a nossa moeda no tempo, ela tem essas desvalorizações em nível, assim, né, ao longo do tempo, e você não volta para trás, né, porque você tem uma inflação mais alta, porque você, no final do dia a gente não cresce muito mais do que as outras economias, N fatores, né, mas a gente chegou ali, por exemplo, no patamar de 5, ficou, nunca mais voltou, né, agora a gente está no 6, enfim, quem diz que não pode daqui 1, 2, 3, 5 anos estar 7, 8, né? Ainda mais com tanta força que a economia americana tem, né, para fazer a atração ao dólar ser muito forte, né, no mundo, né? O dólar contra o euro, o dólar deveria se valorizar, cresce mais, vai ter mais juro, né? Uma economia muito mais dinâmica. Enfim, então, acho que assim, a parte internacional a gente não deveria mudar, a gente vem até aos poucos buscando mais estratégias para diversificar essa parcela, tá? Aí a gente vem aqui para o mercado local, né? No mercado local, acho que assim, a gente tem uma intenção, né, de algum momento, né, a expectativa hoje, com o que a gente tem de informação, tá? Né, a nossa ansiedade para algum momento aumentar, sim, um pouco a parcela relacionada à inflação, né?
e até alguns ativos reais, como eu comentei, né, imóveis, uma outra empresa que tem uma taxa de retorno, né, super interessante, muito vinculada, né, a também a inflação. Então, assim, você pegar uma empresa elétrica, né, ela repassa a inflação, né, para o seu preço, para o contrato, e hoje tem empresa pagando IPCA com uma tira implícita, vai de IPCA mais 12, IPCA mais 13. Então, setores super resilientes, né, que independem um pouco de política, que vão sobreviver, são serviços básicos necessários, né, não vão acabar, e que acho que tem bastante oportunidade e, principal, tá, com uma proteção ao IPCA. Tá? Acho que isso é uma parte importante que assim, mais conceitual do que o investidor precisa ter no mundo inteiro, tá? E mais ainda no Brasil, dado o nosso histórico. Então, se a gente for pensar que a gente caminha para um cenário mais crítico, né, do que a gente está vivendo, tomara que a gente não veja, mas, né, assim, ter essa proteção, né, assim, qual a melhor, se a grande preocupação é o endividamento do país, e o país tem uma dívida interna, quase não tem dívida externa, é muito difícil você ter um calote de dívida interna, né? Como é que você dá um calote, né, velado, né, silencioso? É com a inflação, né? Você vai subindo a inflação. Então, você ter alguma proteção com a inflação é super importante, super necessário, tá? E garantido já uma taxa adicional nessa inflação. Então, acho que assim, em algum momento, né, é uma discussão intensa do nosso comitê, a gente vislumbra, com as informações que tem hoje, né, voltar a ter um percentual maior, né, do portfólio em coisas atreladas à inflação. A gente, por decisão nossa, né, do comitê, a gente reduziu isso ali em junho, julho, né, para privilegiar ativos lá fora. Foi super acertado, acho que, assim, muito mérito da equipe econômica aqui, o Marcão e o Caval, vendo essa mudança ali dos ventos, né? Vindo um vento contra forte para o Brasil. Inicialmente lá fora, por conta lá de fora, depois aqui a piora, né? Mas no lado fiscal. Então isso nos guiou para fazer um reposicionamento nos portfólios que a gente passou bem o segundo semestre, né? E aí isso dá muita tranquilidade para o ano que vem, né? A gente hoje tem liquidez, tem caixa, tem um resultado razoável para reposicionar e tentar pegar a oportunidade que possa aparecer, né? A partir, né, de uma estabilidade aí desse cenário, né? Tomara que tudo melhore, embora a gente não esteja tão otimista assim. Exato. Bom, Paulo, muito obrigado aí por mais uma conversa aí junto com os nossos clientes, né? E aqui agradecer a audiência, não só de hoje, mas agradecer a audiência do ano todo, né? A gente está encerrando aí o 2024 com esse último podcast, o Ouriço Podcast Macro, né? Retornaremos na segunda semana de janeiro. Talvez, né, torcer para algumas notícias um pouco mais positivas, quer dizer, bem mais positivas do que a gente observou aí nessas últimas semanas. Ficamos por aqui. Obrigado a todos e todas. Boas festas. E nos vemos aqui a partir de janeiro novamente. Um bom dia a todos. Obrigado, boas festas.